Olha só, meus amigos, o vídeo de hoje vai começar um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer aqui nesse quadro, tá? Porque eu preciso dividir uma experiência bizarra que aconteceu aqui comigo. Eu dividi parte dessa bizarrice lá no Instagram, inclusive caso você não me siga por lá, fica aqui o convite, eu sempre comento novidades, eu sempre conto coisas dos bastidores que estão acontecendo, inclusive essa aqui. Mas o ponto é que eu não contei a bizarrice inteira lá, e também não quero fazer um vídeo inteiro a respeito disso, mas ao mesmo tempo eu não quero deixar passar batido também. Então, vamos lá. Na parte 8 desse quadro aqui, a gente falou de um filme que se chama Fogo no Céu, que é uma história baseada em relatos reais de um cara que diz que foi abduzido e tudo mais. E aí, meus amigos, eu comprei o filme de um site chamado Jack Sparrow, e muito que bem, sempre faço isso pra usar as imagens aqui nos vídeos, nada novo por aí. Fiz download do negócio depois de ter comprado, usei as imagens durante a minha edição, cortei e usei as imagens bonitinho pra bater com tudo que eu tava falando. Só que aí, meu povo, quando eu subi o vídeo no YouTube e fui assistir pra ver se tava tudo certo, rolou algo realmente bizarro, mano. O vídeo ficou com a imagem meio bugada em todas as cenas que apareciam o rosto dos alienígenas lá. Só que o estranho foi isso, cara, era só nas cenas que apareciam o rosto dos alienígenas, nenhuma outra, em um arquivo único, no MP4 único que eu exporto direto do software, só aquelas cenas. Bom, aí beleza, fiz o que qualquer pessoa normal faria, voltei pro software de edição, excluí o vídeo do YouTube e fui olhar pra ver se tinha algo corrompido, tá ligado? E não, tava tudo certo lá, que já é bem estranho, porque o filme em si foi baixado de uma forma normal, não tinha nada de errado ali, a edição também foi feita de forma normal e o erro tava só no export do negócio pro YouTube, cara. Então, pensei, vou tentar de novo, deu algum pau que foge à minha compreensão. Exportei de novo e a mesma coisa aconteceu, só quando eu joguei no YouTube, e só naquela cena, em nenhuma outra. Então assim, cara, eu achei isso muito bizarro, mas não pensei muito a respeito. Decidi comprar o filme de um outro site, que não tinha nada a ver com esse anterior que eu tinha comprado. E deu tudo certo, foi o vídeo que vocês assistiram aí, ficou tudo numa boa. Mas eu confesso pra vocês que eu optei em não ficar pensando muito sobre isso, porque foi bastante bizarro. E eu honestamente não tenho nenhuma teoria do que raios poderia ter acontecido. Porque corrompido o arquivo não tava, tá ligado? O download foi feito até o final. Então, pô, de verdade, mano, eu não entendo o que aconteceu e também não quero nem entender. Se tiver algum especialista em TI aí, comenta aqui embaixo pra tirar isso da minha cabeça, mas que foi estranho foi. 2 erros em 2 tentativas e só na cara dos bichos. Bizarro. Mas enfim, meus amigos, agora sim, voltando ao tema real desse vídeo, estamos aqui em mais um domingo em busca da cena mais assustadora da história do cinema. Aquelas cenas que podem até te dar um susto, mas que primariamente querem te dar medo. Aquelas cenas que te fazem pensar a respeito depois que o filme acaba. Aquelas que podem gerar traumas na sua vida e fazer você pensar 2 vezes antes de levantar à noite pra buscar água. E olha, se tem um filme que conseguiu atingir tudo isso em mim, é o filme que a gente vai falar aqui hoje. Um terrorzão sobrenatural chamado A Medium, de 2021, que dividiu bastante a opinião da galera durante seu lançamento, resultando no desconhecimento do filme pra quem não é realmente muito ligado em filmes de terror. Felizmente eu sou, e você provavelmente que tá assistindo esse vídeo também é, então a gente sabe que esse filme pode até não ser perfeito, mas ele tem sim cenas muito bem construídas e dignas de permanecer na nossa memória por alguns dias. Semanas talvez, meses até quem sabe, ou até anos, né meus amigos, porque eu vi esse filme 2 anos atrás e eu ainda me lembro vividamente da cena que eu vou trazer aqui pra vocês. Então é exatamente disso que a gente vai falar no vídeo de hoje, meus amigos, porque pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Camargo, esse é mais um episódio do quadro As Cenas Mais Assustadoras do Cinema e eu convido você pra vir comigo, porque sem mais delongas, solta a vinheta e vamos nessa! Muito bem, meus queridos e minhas queridas, antes de começar já quero te agradecer por ter clicado aqui na minha carinha mais uma vez. Quero pedir agora, logo no começo do vídeo, pra você me dar aquela sua moral com engajamento, pô. Não te custa nada deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal se você for novo por aqui, ativar o sininho de notificações, até porque nós estamos fazendo estreias ao vivo aqui pra esse quadro, todo domingo, 8h30 da noite, com a mesma galerinha participando aqui dos vídeos. Então, a você que está aqui no chat, muito obrigado, eu fico muito feliz de poder estar dividindo esse momento com vocês. Também, é claro, quero aproveitar esse momento pra dividir com vocês aqui o podcast Refis de Pimenta. É um projeto paralelo que eu tenho lá com o Dom do canal Pimenta Nerd, em que a gente faz vários assuntos, fala de cinema, duelos de trilha sonora, duelos de filmes, convite aqui a membros inscritos do canal para vocês participarem com a gente lá, então não deixa de conferir, o link vai estar aqui embaixo. Então agora sim, dito isso, vamos dar um contexto para que a gente possa mergulhar com decência nessa cena tenebrosa de A Medium. Muito bem, vamos logo pro que interessa, né? Pra mim, o maior vilão que agiu contra a divulgação e o lançamento desse filme foi justamente esse zoom da distribuição
distribuição e marketing em cima dele ser o mais assustador da história, que ele teria sequências que iriam perturbar os espectadores. E isso, é claro, atingiu o povão, a galera ficou sabendo da existência desse filme, mas rapidamente ele morreu no desconhecimento também, porque muita gente entrou na sessão esperando um filme que ia dar susto de 10 em 10 minutos, que ia ter aquelas figuras demoníacas, assustadoras visualmente, mas essa não era a realidade, tá ligado? A proposta de A Medium é mais naquela pegada de Bruxa de Blair, sabe? Ou como a gente já cobriu aqui nesse quadro, Marcas da Maldição, por exemplo, de criar um falso documentário e ir construindo um filme que trabalha o terror de maneira crescente, ao contrário desses filmes mais comerciais que trabalham o terror em ondas. E aí o que é melhor? O que é pior? Olha, cara, é diferente, tá ligado? Na essência, a proposta desses dois tipos de terror é diferente. Um terror tipo Midsommar, Marcas da Maldição, A Medium, Hereditário, vai construindo tensão, então ele começa muito mais lento do que ele termina, e quando ele atinge o pico, ele acaba. Agora, muitos desses outros projetos mais comerciais, mais com cara de estúdio, tendem a querer trazer a atenção do espectador a cada 10, 15 minutos, e eles acabam ficando num formato mais ondular, não atingindo um pico no final necessariamente, sabe? Nesses filmes a proposta é mais entregar diversas sequências de susto que funcionam quase como pequenos curtas e torcer para que um deles no final funcione e fique com você. Um exemplo legal para trazer aqui para vocês, que eu cobri recentemente, foi naquele filme Sobrenatural 5, que teve uma cena dentro daquele exame de ressonância magnética que me pegou muito forte, cara. Mas me pegou porque eu já não curto esse exame, eu já não curto essa ideia, eu tenho certeza que não pegou as demais pessoas na sala da mesma forma que pegou a mim. Então, entende o que eu tô dizendo? É uma aposta, é um chute que o filme faz. Não existe uma construção ali pra que eu fique com medo daquilo, não. Se pegar, pegou. Diferente de um filme como A Medium e tantos outros, que não trabalham com aposta, não trabalham com chute. Não, eles constroem atmosfera e história para que você, se você se permitir embarcar na jornada, é claro, essa história e essa atmosfera vão ser os responsáveis por te dar medo daqueles elementos. Entende? Fez sentido? Então assim, usando o exemplo da ressonância que eu acabei de dar, em um filme desse tipo, como A Medium, Hereditário e todos que eu tô tentando trazer aqui, o filme não vai apostar se ressonância dá medo em algum espectador. Não, eles vão construir uma história e uma atmosfera para que você, independente de quem você seja, independente dos seus medos, você sinta medo daquela sala, daquele exame, daquela máquina, daquele médico, daquele momento, sacou? Pode funcionar ou não, como tudo na vida e como tudo no cinema. Mas a questão é que não existe aposta, existe um foco, um driver no que quer ser comunicado, no que quer ser amedrontador. Então, nesses filmes, normalmente se você mostrar pra alguém que não viu o filme só uma imagem ou uma pequena cena, a pessoa provavelmente não vai sentir nada, porque aquela imagem ou aquela cena por si só não significa nada sem a história ou sem o contexto. Diferente desses outros filmes mais comerciais que eu trouxe de exemplo aqui pra vocês, que se você pegar uma cena sozinha, pô, é capaz até dela funcionar, quem sabe. Elas são um pouco mais autossuficientes, mas elas nunca vão atingir o nível de terror que um outro filme com mais tempo, dedicação e determinação no foco da parada vão atingir. Nunca vai ser igual. Então entende? Não tem melhor ou pior, são técnicas diferentes, com recursos diferentes para espectadores diferentes. E eu particularmente abraço infinitamente mais um terror mais pautado na história do que só no visual, e tendo a sentir muito mais medo deste tipo de projeto. E esse, felizmente, é o caso de A Medium, um filme de terror que está muito mais preocupado em te assombrar mentalmente pela história bizarra e cheia de reviravoltas que está sendo contada, do que com imagens visualmente impactantes. E não se engane, esse filme tem imagens visualmente muito impactantes, mas é isso que eu tô tentando deixar claro aqui pra vocês. O meu ponto é justamente esse. Essa cena que eu vou mostrar não representa o filme inteiro. É apenas um momento visualmente mais assustador do filme e que usa do recurso cinematográfico ali, complexo, muito bem executado, mas tem poucos desses momentos. É isso que eu quero deixar claro. Não entre em A Medium esperando mais disso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Não é essa a ideia. A ideia é você se permitir embarcar na parada, imergir naquele conto bizarro da vida daqueles personagens. Aí sim, meu amigo, aí a parada vai funcionar, e eu garanto que vai funcionar muito, porque esse filme foi muito bizarro. E acho que agora eu já estou pronto para mergulhar na cena em questão. Vem comigo? A cena que eu escolhi trazer aqui é a sequência inteira das câmeras de segurança na casa da menina que tá possuída e da sua família e tal, e acho que esse é o melhor contexto possível que eu posso dar aqui sem entregar demais da trama, inclusive. A menina tá possuída, a família não sabe o que tá acontecendo exatamente, eles só sabem que toda manhã que eles acordam a casa tá meio fodida, que tem alguma coisa acontecendo à noite, e por isso eles começam a instalar câmera de segurança. Esse é o contexto que você tem. E o que a gente vai acompanhar aqui são justamente as filmagens
imagens obtidas nessas noites de câmera de segurança gravando. Sendo que esse é o primeiro ponto que eu já quero trazer aqui pra discussão, que eu acho muito interessante, que é justamente o momento em que isso entra na história, sabe? Porque essa sequência de cenas começa com 1h23 de filme, dura 7 minutos apenas, e depois que ela termina, o filme ainda segue por mais meia hora. E eu tenho certeza que no momento em que eu disse câmeras de segurança, sua cabeça imediatamente foi pros found footage tipo Atividade Paranormal, que só tinham isso como recurso de terror, tá ligado? Que iam jogando essas cenas por entre o filme e que muitas vezes nem fazia sentido os personagens experienciarem aquelas coisas horripilantes, terríveis e ainda continuarem morando naquela casa, mas que como o filme só tinha aquilo de recurso de terror, eles continuavam pra ter o que mostrar pro espectador. Agora, aqui nesse filme não é esse o caso. Lembra do que eu falei? Tudo gira em torno da história, inclusive a utilização de recursos. Aqui, o fato do cara comprar e instalar as câmeras vem de eventos que eles descobriram por meio da história, o que eles descobrem por meio dessas filmagens também avança a história, e depois que eles descobrem o que descobrem, nem faz mais sentido pro filme continuar usando esse recurso, porque ninguém mais ia voltar a viver normalmente naquela casa vendo o que eles viram. Então entende o que eu tô dizendo? Tudo é em cima do texto. Tudo é em cima da história. E quando esse recurso já não serve mais pra história, ele é descartado e a gente segue pra um novo recurso. Mas a questão é, o que eles viram de tão assustador assim pra ter que descartar esse recurso da história? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eles descobrem é que a menina tá saindo de noite em busca de comida, só que até achar a comida, ela procura na casa inteira, quase como se ela não soubesse onde ficam as coisas na própria casa em que ela mora. Até porque, obviamente, como você já deve ter descoberto, não é ela naquele corpo ali, né? Também vale muito destaque para a atuação corporal da atriz, que consegue fazer até o último cabelo do meu fiofó arrepiar só com essa caminhada torta e inumana e com esse olhar fixo para a câmera. A família também consegue pegar algumas imagens dela descobrindo o que é um cachorro, o que eu acho por si só um conceito muito interessante, que para aquela entidade ou para aquelas entidades que estão no corpo da menina, o conceito de um ser humano ter um cachorro domesticado dentro de casa é diferente, é estranho, e ele não sabe muito bem como reagir. E eu acho isso muito curioso, muito interessante, porque já faz a gente pensar de maneira indireta da onde vem essa figura, da onde vem essa entidade que não sabe como funciona um cachorro domesticado, tá ligado? Muito interessante. E aí depois de literalmente imitar o cachorro que acabou de descobrir, mijar em cima da mesa da cozinha, olhando fixamente pra câmera, ela ainda fica puta por estar sendo filmada e presenteia o espectador com esse jumpscarezinho de close, né? E tudo isso é muito bom, tudo isso é muito funcional, porque muita coisa já foi construída antes desse momento tenebroso chegar, mas ainda não é a cena que eu quero trazer pra vocês. É uma construção pra esse momento que vem agora, esses 17 segundos que vão ficar pra sempre impressos na minha memória. Cara, essa cena é tão boa, cara, mas tão boa. Porque, tipo, quando a câmera abre nessa sequência, a direção não te dá muito uma direção pra olhar, sabe? Seu olhar é conduzido a acompanhar a única coisa que está se movimentando, que é a mãe subindo as escadas. Então você meio que passa o seu olhar junto da personagem, muito perto da onde, depois, a gente vai descobrir que tava o capeta. O que te dá uma sensação de que você também passou perto demais junto da personagem, porque seu olhar acompanhou ela. Mas além disso, o timing, a trilha sonora que acompanha a revelação, bem como a atuação corporal e a iluminação da cena tornam essa aparição muito marcante. Começando aqui pelo timing. Do momento em que a mãe sai do quadro, são 7 segundos até a figura começar a ser revelada. E esses 7 segundos são eternos para o espectador, porque em algum momento desses 7 segundos, a sua mente vai se pegar pensando: por que eu ainda tô nessa cena?
será que vai ter mais alguma coisa? E aí você vai começar a procurar pra ver se enxerga algo, só que provavelmente já vai ser tarde demais pra você. E é aí que entra o segundo recurso, a iluminação. Porque se você olhar de perto, a figura tá olhando pra cima, tá ligado? Acompanhando a mãe indo pro quarto, mas pelo ângulo e pela forma que ela tá iluminada, só em partes específicas ali, fica uma sensação ainda mais demoníaca daquele olhar vazio e até parece que ela tá olhando pra você, cara. A trilha sonora também não apela pra um jumpscare barato e nem fica alta por momento algum e quer focar naquilo que você está enxergando. Algo muito parecido com o que a gente falou na semana passada lá em K-Vit, de que a trilha entra delicadamente pra anunciar a aparição da figura antes mesmo dela aparecer, criando assim no espectador a antecipação e é claro, tudo isso culminando na atuação corporal da atriz que, olha cara, é a cereja no bolo dessa cena, velho. Porque a forma com que ela primeiro permanece estática pra não ser identificada, depois revela só a cabeça, depois desce numa ação meio estranha, até pro nosso físico, e depois sai numa pose meio animalesca. Pô, cara, isso é coisa de louco, mano. E eu tenho certeza de que essa cena jamais será esquecida. Por mim, e muito provavelmente por quem também assistiu a esse filme. Depois disso, a menina sobe pro quarto acompanhando a mãe, que já está dormindo, e bizarramente fica deitada ao lado dela a noite inteira. E só é descoberta na manhã seguinte, quando a família decide olhar as imagens da câmera, que é quando eles percebem que tem algo muito errado, decidem fazer coisas a respeito, e a gente jamais utiliza o recurso de câmeras de segurança novamente nesse filme. Mas como eu já disse, a Medium ainda segue por mais 30 minutos e nos leva para outros cenários bizarros, como rituais, manifestações em grupo ali, gore, violência da braba mesmo, em cenas bem funcionais, cenas bem feitinhas, mas nenhuma das cenas que se segue, pelo menos pra mim, tem a delicadeza e a impressão tão forte como essa das câmeras de segurança. E mesmo depois de 2 anos que eu assisti, ainda me deixam meio bolado quando eu vejo alguma sombra em alguma quina aqui em casa. Lembrando, é claro, que se você quiser assistir a Medium, eu realmente recomendo a experiência com o filme. Não é um terror padrão, não é um terror tão fácil de ser consumido, mas vale muito a experiência. O filme está disponível na Apple TV para aluguel, não achei em mais nenhum outro lugar, pelo menos na data em que esse vídeo está sendo gravado. E eu também tenho uma crítica completa aqui no canal, lá na data em que eu assisti, fiquei bastante apavorado na época. Então recomendo você conferir lá também pra ver se você gosta. E agora, é claro, eu quero saber de você, já assistiu a Medium? Tem alguma outra cena assustadora pra gente comentar aqui nesse quadro? Comenta tudo isso aqui embaixo pra eu saber. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para contar das próximas novidades. Muito obrigado pela gente todos e até a próxima!